Bom dia, pessoal. A gente vai ter uma conversa GE aqui. O Thiago é analista de produto no Dakar do Brasil. Ele vai falar um pouco aí do trabalho dele com a gente. Pode começar. Bom dia a todos. Hoje me chamo Thiago, como já foi falado, tenho 25 anos, sou natural de Muriaé. Para quem conhece sabe que isso daqui é normal aqui. Todo dia pinga uma notícia de máxima histórica aqui na cidade, um lugar um pouquinho quente. E eu sou analista CAI, hoje trabalho para a Carro do Brasil, prestando serviço para Stellantis. E eu trabalho com batidas em alta velocidade, né? Eu coloquei a foto do Relâmpago McQueen aqui para ilustrar um pouco do que eu faço. Começar primeiro aqui com uma apresentação acadêmica. Acabei de me formar em engenharia mecânica, né? Fiquei um ano só para apresentar o TCC, mas deu certo. Também fiz técnica em informática, integrado ao ensino médio, que ajudou bastante no curso, né? Já que você consegue programar aquilo que você pensa, as coisas ficam mais fáceis. E dentro desse período da universidade eu comecei a ter contato com a simulação por meio de iniciação científica, né? A primeira que eu fiz, que eu gostaria de mostrar aqui, é a simulação de um fone de ouvido sustentável, né? A gente usou para fazer o projeto, a gente começou com CAD, a gente evoluiu para uma simulação, foi onde eu fiquei maravilhado, na primeira vez que eu vi, no, coloquei um computador para fazer o cálculo para mim e ele me deu onde tem as análises de tensão, onde eu coloquei a força e tal, que legal e tal. Aí foi quando eu comecei a me maravilhar um pouco com isso, né? E foi um fone de ouvido que a gente usou resina de mamona e fibra de sisal para fazer. E aí, depois que a gente fez a simulação, a gente continuou fazendo primeiro o arquétipo usando plástico mesmo, para ter uma ideia do estrutural se estava funcionando bem, para ver se o modelo realmente mostrou aquilo que a gente esperava. E aí, quando a gente pegou realmente o modelo, a gente viu a quebra desse carinha aqui, que era onde estava mostrando no modelo que parece que ia ter uma solicitação maior. E depois disso, a gente realmente fez a fabricação, quando a gente fez os moldes, né? E quando você trabalha com compósitos, principalmente orgânicos, eles dependem de compressão. Então, foi realizado o molde de compressão para ver a factibilidade do projeto. A gente até conseguiu fazer mais algumas coisas, mas só que um ano só, né? Para você fazer um projeto desse porte, e ainda mais no cenário de pandemia, foi pouco. Uma pena, eu gostei demais de trabalhar no projeto, mas aí eu fiquei tão maravilhado nesse primeiro momento, né, com a simulação em si, que minha segunda IC foi até com o professor Márcio, da UFCJ, que é um cara excepcional, que eu fiz o primeiro estudo de desenvolvimento de uma Crashbox. E aí foi quando eu iniciei duas coisas que hoje definem minha vida profissional, né? A simulação de verdade, vamos dizer de verdade que eu falo no ambiente programando crashes e coisas do tipo. Otimização, né? Quando a gente sai de um perfil e vai arredondando ele, depois a gente coloca bunhas nele para fazer um colapso gradual. E aí foi quando eu iniciei essa caminhada de absorção de energia na simulação, como que a gente faz para algo, né, que você sabe que vai colapsar, como você faz ela colapsar melhor, como que você tem um modelo, né, e como as interações do virtual, quando você faz algo no virtual, né, vamos fazer assim, eu vou desenhar alguma coisa no virtual, eu desenho uma Crashbox. Uma Crashbox ela é usada na frente dos carros para absorção de energia em baixas velocidades, e para altas velocidades ela é importantíssima para guiar a deformação. Quando você consegue a compactação, principalmente frontal, que se usa mais o Crashbox traseiro também um pouco, você consegue manter o habitáculo inteiriço, manter a integridade estrutural e aí preservar os ocupantes. E quando você começa a fazer um desenvolvimento virtual, você tem uma análise crua. Você faz um desenho lá, mas esse desenho, vamos dizer, não tem vida. Como é que eu chego nisso na vida real? Eu não vou na natureza e encontro a Crashbox feita. Eu pego primeiro o aço, faço o tratamento do que for para fazer a chapa do aço, para chegar naquela espessura dele.
depois eu vou estampar essa chapa, e a partir do processo de estampagem eu vou ter a minha peça, né? Algumas peças até dependendo de mais processos de estampagem. Então, a gente começa primeiro com esse, vamos dizer, cálculo morto, né? Vamos dizer assim, sem a estampagem, como se fosse tudo feito no virtual, e a gente tem um resultado. A gente pode ver a compactação delas, como foi feito, e quando a gente inclui o processo, né, de estampagem nela, a gente consegue ver que há mudanças bem grandes aqui no momento de estampagem, no momento de colapso. Eu tenho, quando eu já plastifiquei uma zona, né, eu corto uma parte daquela curva de materiais, e aí eu tenho mais energia absorvida aqui também, e de uma maneira mais rápida. Porque você vai utilizar uma força maior para conseguir compactar ela, só que você já cortou um período plástico. Então, as coisas, as entradas vão funcionar como gatilhos para essa deformação. E como isso daqui fica mais próximo do real, não posso mostrar fotos do real aqui, claro, mas isso ajuda bastante a correlacionar modelos, que é algo que a gente vem buscando cada vez mais, né? Você zerar, começar a zerar os testes para realmente bater as metas, né, que os governos impõem quanto a poluentes, quanto a ainda mais baixando a necessidade de verba para fazer algumas coisas. E aí depois esse estudo de iniciação que mais para frente até virou meu TCC, eu comecei a trabalhar em 2023, depois de ter feito essa iniciação, trabalhando para a Plus de Ada Espanha, onde eu comecei a trabalhar com crash de alta velocidade para veículos fabricados e vendidos na Europa. Trabalhei com essa marca Cupra, próprio carro Volkswagen e também a Skoda. E foi uma experiência legal porque o contraste cultural é grande, né? A gente costuma falar que nós brasileiros temos uma síndrome de achar que tudo que é vendido fora ou tudo que vem de fora é melhor. E posso te falar que nessa época aqui, né, eu achava isso, ficava maravilhado, né? Comecei a trabalhar, sabia pouca coisa ainda. E lá é tudo muito regrado. Eles têm regras internas para simulação e como você faz para homologar as coisas, né? Como você precisa fazer para homologar as coisas. Depois, eu acabei saindo, recebi uma oferta para trabalhar na Carro do Brasil com a Stellantis, e é onde eu estou hoje, e que é aí que eu vi que o buraco da simulação pode ser mais embaixo. Né? Você tem diferentes maneiras de representar as coisas, diferentes maneiras de falar que as coisas correlacionam. E é por isso que hoje eu dou muito, vamos dizer, muito valor à experiência nacional brasileira, porque a gente faz carro para o mundo inteiro. E a gente faz carro para o mundo inteiro muito bem. É uma área que cada vez mais tem crescido no Brasil. E a gente tenta fazer sempre o nosso melhor. E esse melhor está gerando frutos. Tanto que a gente vem conversando com mais parceiros, cada vez mais carros chegando para nós trabalharmos. Isso é um fator da engenharia brasileira, nós somos bons. E a gente tem que acreditar que a gente é bom para a gente ter a confiança para fazer as coisas. Né? E são projetos grandes, trabalhar com carro não é tão fácil, tem muita coisa ali dentro e você tem que saber como cada microsistema influencia um sistema geral. Né? Eu não posso mostrar muito em si, né, do trabalho, infelizmente, mas eu queria aproveitar o tempo a mais aqui para mostrar um pouco do crash em si. Né? Consigo buscar facilmente quando você vem aqui no YouTube, coloca Euro NCAP, que é um órgão da Europa
para veículos que fazem essas batidas reais. E a necessidade hoje é que as empresas batam cada vez menos carros, então que essa etapa toda de desenvolvimento do carro seja virtual, e que as batidas aconteçam somente em fases finais de projeto, né? Achar um volume aqui. E aí eu queria mostrar o que todo mundo fala também, né? Vou puxar o da Mercedes-Benz aqui. Realmente. E esses impactos é com o que eu trabalho hoje, né? Mas tudo no âmbito virtual. Impacto totalmente frontal, absorção de energia, habitáculo limpo. Essa parte estrutural muitas vezes é desvencilhada da parte, né, humana em si, porque são análises muito complexas, e quando você tem um nível de complexidade muito grande, você busca mais, você gasta mais tempo, né? Inclusive, se a gente for procurar simulações, LS Dyna, a gente consegue ver que hoje o virtual não está tão longe assim do real. São simulações feitas totalmente em computador, que hoje a gente consegue criar ambientes totalmente complexos e realmente analisar bem e ver que as coisas hoje correlacionam. E uma das coisas legais do LS Dyna é que ele é um solver que abrange simulações de altas deformações. E ele é usado não só na indústria automotiva, mas também na indústria bélica, inclusive. Vou parar de compartilhar um pouco aqui. Acho que agora é mais papo. Ele é utilizado na indústria bélica porque você consegue modelar tudo e você consegue simular altas deformações. Então, você consegue simular um tiro transpassante por várias barras, ou até mesmo aumentar a complexidade. Você pode simular literalmente o evento térmico gerado pela arma quando sai, o tiro quando sai da arma. Então, são níveis de complexidade muito grandes, né? Uma apresentação pequena, até porque o trabalho é muito dentro de todas as entrelinhas possíveis, né? É muita cláusula para todo lado. Mas aí eu fico aberto a qualquer pergunta agora. Bom, bacana, Thiago. A gente sabe que tem uma porção de restrições de informação, né, de se pode mostrar ou não pode. Eu passo muito por isso também, né? Eu trabalho na indústria de defesa, então a gente tem muita coisa restrita aí, mas ficou legal. É bem difícil tocar em assunto quando se fala de desenvolvimento de produto, né, cara? É bem restritivo. Eu poderia falar um pouco mais de carros que já estão em linha, né? Eu hoje posso falar tranquilamente que eu trabalho com veículos como a Estrada, como o Fastback, e são carros que a gente olha que eu que trabalhei também com carros de fora do Brasil, né? A gente acha que no Brasil é mais bagunça. Claro que existe muita coisa de imposto envolvendo esses assuntos e tal, mas questão do que chega para a gente no mercado brasileiro é muito abrangente, né? Então, os carros nossos são bons, né? Em termos técnicos, a nossa engenharia não deixa a desejar por nada para ninguém no mundo. A Embraer está aí para demonstrar, né? Eu trabalhei lá 14 anos, posso dizer, de carteirinha, de dentro de casa. E aí, cara, eu só faço um comentário seguinte: é complicado a gente falar isso em indústria bélica. Eu não sei até que ponto as normas estão permitindo a gente usar simulação digital. Eu acredito que
elas têm flexibilidade para isso, mas realmente eu não sei. Estou falando de teste de tiro, tá? De teste balístico. Sim. E aí a gente tem uma porção de restrições em relação à informação mesmo, né? Porque, Sim, sim. que assim, uma coisa é você ter uma informação de carro que é restrita, né? E uma questão de segredo industrial. Outra coisa é segredo nacional, né? Isso, de segurança nacional. Então, realmente, é muito difícil a gente trabalhar, por exemplo, a gente modelar uma estrutura de um blindado, porque aí, pô, você tá indo além do simples segredo industrial, né? Você está realmente colocando a sua informação de segurança nacional ali, né? Sim. Mas hoje esses modelos, eles são bem característicos para você fechar, né? Se você tem o seu modelo ali dentro da sua empresa fechado, você consegue colocar encriptado nele de qualquer maneira, na criptografia que você quiser, na base que você quiser, para você não ter problema nenhum com restrição de dados, né, de vazamento de dados. E quando você trabalha localmente, né, em máquina no local, desconectada da internet, eles também funcionam assim. Então, também não é muito problema, né? Acho que é mais ver a adequação do que serve e quais são, igual eu falei, o solver, o Dyna é muito bom para isso, mas pode ter solvers melhores. O ambiente que você faz as coisas não pode ser, muito provavelmente vai até ser o mesmo, mas as habilidades necessárias aí vão ser diferentes, né? Mas é um mundo hoje de simulação que já é uma verdade e que tudo caminha para ser uma verdade ainda maior, porque a gente hoje precisa cortar custo, né? Precisa cortar, além de custos, diminuir emissão de poluentes, esse tipo de coisa, né? E isso para a indústria voltada ao povo em si, né? Ela é mais puxada porque é o que a mídia mostra. Não sei como ficaria igual você que trabalha com blindados e tal. Não acho que não tem esse apelo todo, né? Não, a questão não é nem de ter ou não ter apelo, é que os volumes que a gente trabalha na indústria de blindados, eles são muito baixos. E aí não justifica o investimento para gerar uma estrutura de simulação desse tipo. Talvez seja mais barato destruir um blindado, explodir ele, dar uns tiros nele. Pode ser. E o custo que eu vou. Não, olha só, o volume que eu tenho de. Vamos falar do blindado Guarani, que a gente produz aqui na IVEC, que é usado pelo Exército Brasileiro. Hoje nós temos por volta de 700 blindados desses aí entregues para o Exército, até hoje. E aí devemos chegar até 1.000, 1.200 aí pelo contrato. Então nós estamos falando de um volume muito baixo em relação ao que se produz uma indústria automobilística de massa. Sim. Nós estamos falando de milhões de carros que vão para o mundo inteiro. Não, aqui a gente está falando de 1.200. Então, de repente, eu vou fazer um investimento em uma estrutura para fazer uma simulação, para verificar isso aí. Para 1.200 carros não justifica. Eu acho que o interessante seria para você, de melhoria de produtos, eu acho que seria interessante. Porque aí você consegue colocar várias coisas, testar várias coisas sem precisar fazer um real e ter uma resposta para aquilo rápido. Pois é, mas a demanda de melhoria de produto é muito restrita também nesse sentido. Os pedidos também. É diferente de um mercado automobilístico que você tem o mundo inteiro comprando e tem uma concorrência grande, todo mundo passando na frente do outro toda hora, que não, aqui o mundo é bem restrito, a gente faz bem dentro da especificação do Exército e eles, sim, se atende aquilo ali, tá bom. Entendi. É legal, cara. Esse mundo de blindados aí Então é um Bicho. mundo que a gente tem uma certa dificuldade em aplicar uma tecnologia mais avançada, porque isso tem custo e o custo não se paga. Exato. Hoje eu não sei, na verdade, quanto que ficaria para você criar um setor de simulação. Imagino que seja de início caro, mas depois vire um investimento bom. Mas igual você falou, para um mercado tão nichado assim, pode vir. Uma demanda que existe de simulação grande na nossa área é de simulação de operação. Então, é criar um simulador de motorista mesmo, ou de batalha. Então, você faz um mockup que simula o interior do blindado,
reproduz aquele ambiente do motorista, tem uma tela que o cara como se estivesse realmente dirigindo ali. Uhum. Essa demanda aí é bastante forte. Nossa, isso é legal. E existe... para ser controlado remotamente? Não controlar remotamente, mas você criar um simulador, tipo simulador de voo mesmo. Ah, sei. Uhum, entendi. O cara entra ali, ele pensa que ele está dirigindo. Na verdade, ele está no simulador. Mas o ambiente todo reproduz a situação de operação. Uhum. Tem um cockpit igual ao do carro real. O cara tem, em vez de ver lá fora, tem uma tela. Uhum. Entendi. Essa tem bastante demanda, porque aí, sim, você envolve um risco pessoal, né, do cara ter um acidente, se machucar, morrer, qualquer coisa assim, risco de dano ao equipamento, e é uma coisa que tem que acontecer, o treinamento do motorista. Entende? Essa demanda é grande. É isso. Só que aí cai de novo nesse problema do custo, né? O Exército tem orçamento limitado, eles têm essa demanda, mas nem sempre tem o dinheiro para gastar. A gente tem um ostracismo militar muito grande nos últimos anos. Eu divirjo de você, cara. Você Sério? talvez não esteja acompanhando tudo que está acontecendo de investimento e requalificação das Forças Armadas no Brasil. Olha só o que está sendo investido. Ó, não vou falar só de Exército. Né? A aeronáutica está se equipando com o Gripen, que é o caça sueco supersônico. A Marinha está investindo. A Marinha que tem mais investimento. Um submarino nuclear e na fragata, tem 2 fragatas aí que estão sendo produzidas. O Exército, por incrível que pareça, é o primo pobre. Tem o projeto Guarani, que na verdade agora virou Forças Blindadas, então está tendo toda a requalificação das forças terrestres, dos blindados usados na força terrestre. Então isso não é tão divulgado, mas existe sim uma requalificação geral das Forças Armadas, um investimento bastante grande. Ah, mas para que o Brasil faz isso? Não entra em guerra, não tem nada a ver. Cara, existe uma coisa que se chama dissuasão, poder de dissuasão. Por exemplo, o Maduro vai fazer graça lá na fronteira, lá em Roraima. Aí quer invadir a Guiana, bota não sei quantas tropas lá, pô, o exército brasileiro tem que se posicionar. Falou, cara, aqui não, você pode fazer graça na Guiana, é problema seu com eles lá, mas aqui a gente tem que se armar, tem que se defender para você não querer vir fazer graça pro nosso lado. Não se faz mais guerra de arco e flecha, né? Basicamente. Não, de jeito nenhum. E aí, projeção de poder, né? Você... Por que os Estados Unidos invadiu o Iraque e não invade a Coreia do Norte? É o militarismo da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem arma nuclear, bicho. Simples assim. É poder de dissuasão. Isso daí Então não adianta. Você pode não entrar em guerra nenhuma, mas você tem que ter uma... Enquanto você tem... falar que tem, né? Tem que mostrar que tem como se defender. Cara, não vem mexer comigo, não. Tô aqui quieto, mas se você mexer comigo, você vai se dar mal. Aí nem sempre as pessoas entendem isso. Acham que, pô, tá jogando dinheiro fora com Forças Armadas, com defesa, os caras tá aí só para pintar meio fio. Cara, graças a Deus que os caras estão aí só para pintar meio fio, porque se eles não ninguém ia pintar meio fio. É porque a gente tá em guerra, né? O militar, se ele não tá à toa, é porque ele tá em combate. A gente só nota que precisa. É melhor ele estar à toa. Precisava quando precisa, né? É igual o seguro do seu carro, né, meu? Você paga todo ano. Graças a Deus você não usa. Mas quando precisar, tá lá. É melhor ter. Isso. Não, eu concordo completamente com isso. Acho que da minha parte foi isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma... Isso aí, só uma coisa. Uma outra pergunta agora é mais relacionada à engenharia. O que é usado aí nessa simulação? Elementos finitos? Elementos finitos. Ah, tá. Elementos finitos. Tem uma outra vertente hoje, né, do mundo da simulação, que são os gêmeos idênticos, né? Pois é. Que aí já é um outro mundo, mas
ainda está engatinhando, né? E está engatinhando em não passos largos. Eu acho que hoje os gêmeos digitais, eles não têm a exatidão necessária, né? É igual você jogar um jogo e, sei lá, você abre um GTA. O GTA você consegue bater um carro lá e você vai ver o capô amassando, você vai ver um monte de coisa. Só que você não vai saber o que aconteceu, né? A bateria tocou no body white, o cabo negativo da bateria causou um curto-circuito, qual que é a força que causou o curto-circuito, o que a gente precisa colocar? Qual que é a força que chegou na cabine? Então, é mais por questão de detalhamento. Elementos finitos é muito importante por causa disso. Você consegue pegar em qualquer zona que você queira, você consegue extrair tudo importante, que é energia, força, deslocamento, e aí você consegue medir severidade, né? E isso que é o mais importante. Engenharia, hoje a gente está caminhando para uma era totalmente digital, né? Inclusive a minha geração tem muito de achar que saiba tudo, né? Porque a gente, desde criança, foi tratado junto a essa era da informação. A gente sempre foi exposto a muita informação. E o importante é saber que a gente não sabe de nada, né? E a engenharia em si está indo para um rumo em muitos lugares de ser algo mais mecanizado. E a gente eu que já trabalho, você que já trabalha muito mais tempo, a gente sabe que engenharia é muito dado, né? Não adianta você mostrar alguma coisa e falar que aquilo lá é verdade, né? Eu não, por exemplo, eu te mostro uma imagem aqui de um carro batendo e tudo perfeito. E não adianta eu virar para você e falar, ó, tá tudo perfeito. Eu preciso mostrar o que aconteceu, eu preciso mostrar como aconteceram os deslocamentos, quanto amassou de lataria, como que chegou a deformação no habitáculo. E isso é muito importante, porque senão engenharia vira um Photoshop, né? Você abre lá, faz um vídeo do jeito que você quer e fala que aquilo lá é uma verdade e bola para frente. E aí quando você chega no real, você não tem nada daquilo, né? Pois é, não é bem assim. Exato. Por isso que eu acho muito importante, uma das coisas que eu acho que pode revolucionar é a IA para resolver os cálculos. Que aí pode ser interessante. Porque o solver, ele é força bruta, né? Ele vai resolvendo quadrado por quadrado, quadrado por quadrado. Como uma IA pode otimizar esse processo, pode ser interessante. Porque aí, se você conseguir pegar um resultado que antes demorava 24 horas para você ter na mão, agora você demora 10, 12. Isso é muito interessante. Agora, igual eu falei, né? Informação é tudo, né? Não adianta você mostrar e não falar, né? Não adianta você virar e falar que tá acontecendo algo ou não tá acontecendo algo se você não sabe nem o que tá acontecendo no micro ali, né? Pois é. O mais interessante no mundo da simulação também é isso. Você tem que estar apto para ter resposta para tudo, porque você pode ter resposta de tudo, né? Pelo menos o que você está avaliando. Tá certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, da minha parte. Tá. Opa, desculpa aí, o microfone caiu. Não sei problema. Da minha parte, bacana, cara. Tá de parabéns, trabalho muito legal, muito interessante. A aplicação bem ampla, porque você mostrou uma das aplicações aí, que é crash test, mas uma simulação dessa aí tem infinidade de coisas. Campos, né? Uhum. Bom, eu simulei um fone de ouvido feito de sisal e mamona. Pois é. E com uma força, não tinha nada de impacto, né? E aí se diverge muito nas equações que você tem que resolver, né? Pensa o seguinte, tem, né, na engenharia civil também tem muita aplicação. Tem, demais. Então tudo que você tem, fazer um estudo de resistência estrutural, uma simulação é tranquilo demais até fazer, né? Pois é. E você tem Às que saber vezes, muito de justificar isso, porque as pessoas acham que é uma coisa do outro mundo, que estamos longe, né? Cabeças, nem sempre, né? Uhum. Você depende de muita informação para você criar seu ecossistema, né? Para ele ser o mais confiável possível. Mas depois que você tem isso,
Você nada abraçado. E às vezes você nem precisa de muito, né? Se você junta uma informação inicial junto com uma vivência maior, você já sabe o que vai acontecer. Por exemplo, o meu chefe, ele é engenheiro civil, né? É um cara fenomenal. Quando ele olha aquilo lá, ele fala, não, isso daí nem precisa rodar. Isso daí vai dar pau, né? Já manda fazer outro. Já estamos sofrendo com o de hoje. Eles pioram, né? Tem coisas que não precisa demandar nossa energia, assim, né? Então, cai muito, muito nisso. Tá certo. É isso. Qualquer coisa, precisar aí, mais alguma informação, tô lá no grupo. Maravilha. Sucesso aí, cara. Muito obrigado. Bom, valeu então aí, Thiago. Bom fim de semana.